fim da música cristã que honra a Deus. Daí, quando eu sempre mando os textos para o pastor Josias, inclusive eu agradeço que ele traduziu várias citações que vamos ler hoje, e eu mandei para ele o esboço para ele dar uma olhada, ver se está tudo certo, e ele voltou e deu uma correção. Ele falou: eu acho que é melhor falar o propósito. Daí eu não entendi o que ele quis dizer com isso, o propósito, né? Eu falei: em qual parte você acha que eu devia colocar propósito? Ah, no título, né? Porque ele achou que era assim, o propósito da música cristã que honra a Deus. Mas não era isso que eu quis dizer, eu quis dizer o fim mesmo. Já era. O fim da música cristã que honra a Deus. O que está acontecendo agora, de uma forma sutil, não tão sutil, mas de uma forma sorrateira, nossas igrejas batistas independentes e outras igrejas batistas também, que ainda zelam pela palavra de Deus, que zelam pela doutrina, que zelam pelas práticas corretas, estão sendo agora atacados de uma forma que pessoas nem sabem, nem estão entendendo e nem percebem. A gente vai explicando o que está acontecendo. E realmente vai ser o fim da música cristã que honra a Deus. Aquele curso de música que nós temos, inclusive na internet, se você for para Ministérios IBE, na Igreja Batista Emanuel, ministeriosibe.com.br, você pode clicar num link chamado Música na Balança. É um curso de 16 lições que nós fizemos na igreja aqui, várias vezes, mas foi gravado. Tem todas as lições lá, com as apostilas, que dá para você assistir, preencher. E vários, aliás, todos, acho que daqui da igreja, se não quase todos fizeram. E muitas outras pessoas que a gente conversa em outras igrejas. Até essa semana passada eu conversei com pessoas que fizeram o curso e disseram que mudou a vida deles. Só que, como eu disse, agora eu estou chamando isso daqui do curso de música 2.0. Sabe quando você fala, você tem um programa de celular, alguma coisa, é 1.0, é o primeiro. Esse é o 2.0. Sem esse aqui, você pode jogar fora o outro curso. Satanás já conseguiu destruir tudo aquilo. Todos os princípios que nós cremos, os perigos sobre as quais nós avisamos, Satanás conseguiu entrar e destruir aquilo. Você pode esquecer completamente, porque uma vez que ele entrou com esse tipo de música, já era, não tem mais maneira de segurar. Como nós dissemos, e eu falo isso, deixa eu só deixar claro, eu falo isso como pastor, não com orgulho, e eu acho que orgulho é uma coisa muito perigosa. Acho não, eu sei, né, que é muito perigoso. Nós não falamos: nossa igreja tem música boa, nossa igreja tem música... Não é isso que nós estamos dizendo. Irmão, se nós tivéssemos só um violão tocando corretamente, cantando para o Senhor, isso que importa. Mas tem que ser música que honra ao Senhor. E nós estamos nos colocando aqui como exemplo, como a igreja que mostra qual tipo de música correta. Não é isso. Nós simplesmente sabemos de certas coisas, temos convicções de certas coisas, achamos que são muito perigosas e vão destruir nossas igrejas e nossos lares. E primeiro temos que avisar a nossa igreja. Então não é num espírito de orgulho, não é um espírito de nós sabemos, nós somos melhores, é no sentido de proteger o rebanho. A Bíblia diz em Atos, capítulo 20, que, versículo 28, Deus deu essa ordem para pastores: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, olhai, esse olhai quer dizer no sentido de cuidar, tomar cuidado, proteger o rebanho. Daí ele fala: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. A Bíblia também fala sobre pastores, em Hebreus 13, versículo 17, para obedecer os vossos pastores, e sujeitai-vos, pois, a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Então, o que nós estamos fazendo aqui é porque nós velamos por suas almas e nossas almas, dos meus filhos, do meu lar e do seu lar, e da nossa igreja. Só isso, esse é o espírito. Não é o espírito de nós sabemos mais, ou nós temos a verdade, é o espírito de nós cremos, temos convicções que isso é verdade, que isso é perigoso e queremos ajudar nossa igreja e, se possível, outros colegas, amigos nossos que nós amamos e queremos ver também ministérios vibrantes e fazendo certo até que Cristo volte. O fim da música cristã que honra a Deus. Obviamente, se alguém entrou agora e nunca estudou esse assunto, pode ficar não entendendo algumas coisas, mas acredite em nós por enquanto. Se você fizer o curso de música na balança, você vai saber alguma coisa. Música não é neutra. Antes de eu entrar nesse primeiro ponto, deixa eu só mostrar os pontos que nós vamos tratar durante esse curso, que obviamente não vai terminar hoje. Música não é neutra. 2, vamos falar sobre a época de apostasia. 3, poderosa ferramenta nas mãos de Satanás. 4, por que nos opomos à MCC, que é música cristã contemporânea, e nunca pense que nós estamos falando que ninguém pode criar música hoje, em dia. Mas nós estamos falando de pegar ritmos e estilos de música do mundo, que é usado com propósitos imorais, e usar para adorar a Deus e colocar palavras santas, juntos. Então é isso que nós estamos dizendo de MCC, música cristã contemporânea, esse movimento. O que está acontecendo agora no mundo batista fundamentalista tornará obsoleto todo o nosso curso Música na Balança. Esse vai ser o âmago do curso, esse é o ponto principal, que a gente vai passar mais tempo. Líderes batistas fundamentalistas estão atacando a nossa posição. Vamos falar sobre o caráter da música. Nós já falamos muito sobre tipos de música e como que comunica no nosso curso de música. Só que pessoas dizem sobre síncope, por exemplo. Nós podemos usar síncope em música? Podemos. E foi usado pelos séculos. Mas alguém fala, então quem vai determinar quanto usar? Como usar? Daí eles começam a falar assim, é uma área muito cinza. Né? Tem o branco, tem o preto, mas tem uma área aqui no meio que é liberdade cristã. Não, eu vou falar quanto você pode usar, quanto não. Como que você vai fazer isso? Eu vou mostrar, historicamente, eu vou mostrar que tipos de síncopes tem e o que eles comunicam. Daí cada pastor tem que fazer decisões e saber o que seria certo ou não. Amém? Não isso de cinza e liberdade. Nós temos a liberdade de fazer certo. Então a gente vai ensinar. Vai ser além, nem vamos entrar em batida de rock e tudo mais, vamos entrar em outro assunto agora, completamente relacionada, mas mais prática. Vamos falar exatamente sobre estilos de ritmos e tudo que nós vamos perceber na hora, e entender quais os tipos de síncope que existem. Então é diferente, nós nunca fizemos assim, não temos no nosso curso de música esse aspecto. Então vamos falar sobre o caráter da música, uma ponte para a igreja mundial, não é a igreja mundial falsa que tem aí fora, mas é falsa também, mas estamos falando de unindo todas as igrejas em um só, né? Uma igreja universal, e preparando para a vinda do anticristo, na verdade, do falso profeta. Usamos hinos protestantes, nós usamos, a gente vai falar sobre isso, vocês vão entender por quê. Técnicas de voz, a internet conecta os jovens a esse mundo e a próxima geração. Nós vivemos em épocas diferentes, a gente vai falar por quê, qual que o perigo, porque é mais perigoso do que nunca hoje. E daí como resistir, e algumas perguntas e respostas talvez a gente faça no fim. Música não é neutra, então se alguém nunca fez o curso de música, vá lá, faça as 16 lições, você vai saber que música não é neutra. Música comunica uma mensagem de uma forma muito poderosa. Tem mais impacto até do que palavras na nossa alma, no nosso corpo. Ele comunica de formas que você nem pode imaginar.
apesar das palavras. Você pode deixar as palavras de lado. Palavras são importantes também, mas só que música tem um impacto que vai além das palavras. Os únicos que duvidam disso são pessoas em igrejas, porque o mundo sabe muito bem que música é uma linguagem. Nós estamos falando de música estamos falando do som, não das palavras. Isso nós tratamos muito no nosso último curso. Eu tenho muitas citações que eu podia só relembrar um pouquinho. Esse pianista famoso disse: a linguagem da música pode ser lida, escrita e recitada. Está falando da música, do som. Música é a linguagem das emoções. Mais uma especialista nessa área. Essas duas fisioterapeutas e cientistas sociais, elas falam: música é uma forma de comunicação não verbal. Música não é apenas uma parte especial de nossa vida, música representa vida em si mesmo. É de onde recebemos inspiração, entusiasmo e enriquecimento emocional. Com música nós criamos, comunicamos e expressamos quem nós somos. E nós falamos muito sobre isso no nosso último curso. Que tipo de música estamos usando e o que isso expressa sobre nós? Mais uma especialista nessa área. O Ocidente é a única civilização que tem criado uma forma de arte cujo único propósito é atacar a moralidade. Ela está falando do tipo de música. David Tame, que também é um músico da área de nova era, ele fala: música é uma forma de linguagem, música é mais do que uma linguagem, é a linguagem das linguagens. Eu argumento que algo está seriamente errado com o som da música, diz Martha Bells, popular, e com a sensibilidade que ela expressa. Esses são, lembre-se, pessoas no mundo falando, não são pastores, não são nem crentes, eu imagino. Poucos críticos têm se referido ao assunto som, o que é afinal de que a música é feita. Música, irmãos, não é neutra. Então isso nós sabemos. Se você não sabe, eu passo o link, faço o curso, né, eu te dou até um diploma, né, se você quiser. Mas é muito, muito sério esse assunto, tem que saber disso. Essa é a base. Música comunica, tipos de música comunicam, tipos de ritmos comunicam. Tem impacto, não só ritmos, mas até harmonias e tudo, tem muitos elementos envolvidos em música. O problema é que a maioria de nós não somos músicos. Eu estava falando com o irmão Rafael, lá em Limeira. Ele disse que ele fez o curso de música da balança, ele falou que foi uma das coisas que mais mexeu com a vida dele. Imagino que foi esse ano passado, ele assistiu 2 ou 3 vezes, inteiro. E ele daí fez várias perguntas também, inclusive eu estou comunicando com ele, até para esse curso nós comunicamos sobre um assunto que ele me perguntou, eu já passei alguma informação para ele queria estar aqui, ele falou, eu queria assistir essa segunda parte, então eu expliquei que ia ser agora durante a época da escola dominical, mas ele vai assistir também. Só que ele é músico, ele ensina lá no Projeto Gari, né? Pastor Sebastião, eu ia falar Gari, eu olhei para ele para não falar Gari. E ele me passa o Gari, né? É Guri. Gari é o que vai à rua, não é? Eu falei, eu não quero falar Gari sem querer. Daí eu olho para ele e me passa o Gari. É Projeto Guri, né? E ele entende sobre música, ele é músico, ele tocou muito bem lá, inclusive com a gente. E ele me fez algumas perguntas sobre certas músicas, e ele falou, não parece certo. Ele falou, ele falou assim, eu não tenho o entendimento que você tem, ele disse dessa forma. Eu falei, não, você tem o entendimento, que você é músico. E o que ele estava sentindo é porque ele conhece música, ele sabe os tipos de ritmos, ele sabe a forma que você pode tocar, ele sabe o que certos ritmos representam, ele sabe disso, porque ele é músico. Eu imagino que até antes de ele aceitar Cristo, ele era músico. O problema é que a maioria não é músico. Mas eu toco violão. Amém, mas você podia estudar um pouco mais se quisesse. Entender um pouquinho mais como comunica. Porque só, pega esse acorde, pá, e pronto. Não é, isso não é música, faz parte, mas você sabe um pouquinho sobre como comunica, às vezes você nem está consciente de como você está tocando, o que isso está transmitindo, qual ritmo você está tocando, né? E pessoas, eu sei tocar isso, sei tocar aquilo, mas poucos estudam música.
Só que quem conhece música sabe como comunica. Os especialistas, os músicos desse mundo, eles fazem coisas de propósito, eles sabem exatamente o que eles estão comunicando. E nós imitamos. Esse é o problema. Sabe de uma coisa também, irmãos? Esse mundo, principalmente agora estou falando do mundo cristão, das nossas igrejas, não vai melhorar até a volta de Cristo. Gostaria de ser mais positivo, falar, olha, eu acredito que nós vamos ter um grande avivamento antes da volta de Cristo. Vai ter, eu acho que depois do arrebatamento, os 144 mil pregando, cheios do Espírito Santo, vai ter um grande avivamento naquela época, eu imagino. Milhares e milhões de pessoas vão ser salvas. Só que, biblicamente, infelizmente, eu gostaria de viver, mas nada indica na Bíblia que nós vamos ver tempos de avivamento no fim, ao contrário. Eu estou falando pelo que a Bíblia diz. E eu gostaria de acreditar, pessoas falam, temos que orar por avivamento, irmão, mas eles têm vidas podres, igrejas podres, eles estão indo contra tudo que nós pregamos, ensinamos, defendemos no passado, e como que vamos ter avivamento assim? A igreja é igual ao mundo, e os pastores defendem isso, jamais vamos ter avivamento dessa forma, jamais. Agora, no passado, esses dias nós tivemos um curso sobre cinema, agora pastores estão meio que defendendo o cinema, jamais teremos avivamento assim, jamais. Eles falam de avivamento o quê? Vai ter sim no mundo ecumênico, está tendo. Você acredita que pessoas falam lá nos Estados Unidos, eu ouvi falar que o Brasil está tendo um grande movimento, milhões de pessoas estão sendo salvas, igrejas enormes. Eu falei, não, nas igrejas certas, corretas, batistas, né, fundamentalistas, independentes, infelizmente não. Sim, neopentecostais, bagunça, apostasia, heresias, ecumenismo, sim. Essa vai para 2 Timóteo 4, por favor, versículo 3. Paulo está avisando aqui sobre os últimos tempos, e se ele estava entrando nos últimos tempos, imagina nós. Nós estamos nos últimos dos últimos tempos, né? 2 Timóteo 4, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós já estamos nesses tempos. Ele falou, haverá tempos. Pessoas estão pregando, ou pastores, esses músicos de MCC e outros, eles justamente estão agindo nessa área aqui, ensinando conforme a concupiscência do povo, o que o povo quer, o que a carne quer, justamente nessa área. E pode ter certeza que a música está no centro disso tudo, está no centro, é a força catalisadora. 1 Timóteo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz, então não tem dúvida aqui, irmãos, 1 Timóteo 4 e 1, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. No capítulo 2, nós vemos o capítulo 4, vamos para o capítulo 3 de 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Nós estamos vendo isso como nunca na nossa sociedade hoje em dia. E ainda não como uma coisa ruim, apresentado como se fosse uma coisa boa. Tendo aparência de piedade, como eles têm aparência de piedade? Isso que é o perigoso. Alguns desses envolvidos em certos movimentos, eles podem parecer que são bem mais espirituais até que você, na forma que falam, que se apresentam. Só que, irmãos, Jesus disse, se me amais,
guardais os meus mandamentos. Ponto final. Esse é o único teste que eu posso seguir. O que a palavra de Deus diz? Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 13. O movimento, aqueles envolvidos no movimento de MCC, e olha, eu estudei muito sobre essa área. Você fala, as coisas mudaram desde o curso que nós fizemos? Sim, para pior. Li livros, tem um livro, esse foi pelo irmão David Cloud, que faz muitas pesquisas nessa área. Ele gasta horas e horas, investiga, ele até vai para os lugares, visita, entrevista, ele faz muitas pesquisas nessa área. Esse é um livro chamado O Diretório de Músicos do Movimento MCC, né, do Movimento de Adoração Contemporâneo. Esse é o diretório, é o nome. Todos esses grupos de MCC, ele tem uma biografia sobre cada um, sobre a vida deles, o que eles estão ensinando, o que eles estão vivendo, onde eles estão indo, com quem eles estão se associando. É um livro grande, tem qualquer grupo de MCC que você quiser saber, está nesse livro aqui. Eu vou te dizer uma coisa, os que estão envolvidos nesse movimento, eles não só ignoram esse fato que nós vamos viver em dias de apostasia, eles estão promovendo essa apostasia. Eles são a principal ferramenta dessa apostasia da igreja, né, entre aspas, apóstata desses últimos dias, promovendo ecumenismo, promovendo um espírito de, olha, não julguemos, tudo é lícito, né? Eles querem dizer, pecado é lícito, fazer errado, ser mundano, amar as coisas do mundo, isso é lícito. E eles promovem isso, eles zombam de nós, nos chamam de fariseus, que é uma grande ofensa falar uma coisa dessas. Quando alguém está tentando seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, chamar alguém de fariseu, que ama a Cristo, que é salvo, isso tem nada a ver com fariseísmo, né? Não tem nada a ver. Legalismo, eles nos chamam. Eu posso falar, nós já estudamos esse assunto, o que é legalismo, e nós não queremos ser legalistas, mas queremos seguir a palavra de Deus. Mas eles zombam de nós, de nossa posição, querendo fazer certo, querendo ser separado, que é uma doutrina bíblica. Então, o MCC, eles são justamente esse movimento de MCC, música cristã contemporânea, eles são justamente o cumprimento dessa profecia em 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E é esses tipos de doutores que eles estão amontoando em volta de si. Faça o que quiser, não imagina, eles são ultrapassados, não tem nada a ver, você é livre para fazer o que você quiser, ir para onde você quiser, vestir de como você quiser, agir, ouvir o que você quiser, assistir o que você quiser, não tem nada a ver, é isso que eles pregam, essa mensagem. A ênfase, nós vemos aqui em Judas, por exemplo, o terceiro versículo de Judas, nós vemos que esse espírito de apostasia dos últimos tempos, a ênfase vai ser na sensualidade. Quando a gente fala sensualidade, é seguir os sentimentos nossos, a carne nesse sentido, nesse caso. Amados, versículo 3, em Judas, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque sim, introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso Jesus Cristo. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas ele disse aqui alguma coisa no versículo 4, que eles convertem em dissolução a graça de Deus. Sabe o que é dissolução? Licença. Dissolução. Viver uma vida dissoluta, uma vida sem nenhuma restrição, sem convicções, sem separação do mundo. Eles convertem em dissolução a graça de Deus. Eles falam, porque você é salvo pela graça, pode viver como você bem quiser. Mentira.
A graça nos ensina o que? A viver vidas santas, piedosas, separadas para Deus. E é o que eles fazem, eles pregam, eles convertem em dissolução a graça de Deus. Eles pregam isso. Eu podia citar, nossa intenção nesse curso não é, eu quero entrar naquele ponto principal, que é o perigo para nosso tipo de igreja. Mas a gente podia falar horas, eu podia ler citações. Vocês têm que acreditar, eu tenho vários livros que eu estou lendo, está aqui as capas, mas podemos passar horas e horas vendo a mensagem deles, o estilo de vida deles. Eles pregam licença para ouvir tudo e qualquer tipo de música. Eles pregam licença para vestir como você quiser, para ir para qualquer lugar, para dançar de qualquer jeito, o que você quiser. Eles são contra a igreja local, na grande maioria. Eles até zombam da igreja local. No meio deles, vemos desobediência à palavra de Deus de muitos sentidos. Vemos falsos deuses no meio desse movimento. Eles adoram, esse movimento de MCC, eles adoram um livro chamado The Shack, A Cabana. Alguém já ouviu falar desse livro? A Cabana, é podre. É heresia. Heresia de perdição, na verdade, é terrível doutrina. Eles adoram, é um Deus feminino, masculino, que não julga ninguém. Terrível nesse livro. Chamado A Cabana, eles pregam, adoram. Eles falam para as pessoas, nós não vamos dizer para vocês como viver. Aliás, a única forma que eles falam, a única coisa que eles pregam para não fazer é ser como nós. Né? Igual alguém aqui no nosso meio, que estava querendo fazer certo em uma certa igreja, e o pastor, em vez de falar, parabéns, né, você tentar ser modesto, correto, falou, agora você está virando, daí ele falou de uma igreja lá, zombando dela, querendo vestir de uma forma correta. Isso fazem. Mas de viver corretamente, de uma forma que agrada a Deus, eles falam contra isso. Eles falam, nós não vamos dizer como viver, não queremos que você se sinta culpado de nada, não precisa ir para a igreja, você pode adorar a Deus aqui no clube. Falam palavrões, defendem isso, acham que isso faz parte da cultura, bebem e defendem, pastores defendem isso, eu posso provar. Forma de vestir, assistem qualquer tipo de filme, classificação R, ainda comentam, acham bonito. São seguidores de MTV. Eles pregam nenhuma regra, nenhuma liberdade, né? Temos que nos divertir, é isso que eles pregam, esse movimento. Eles tocam em igrejas, depois à noite eles tocam em bares, em boates, clubes noturnos, numa boa, sem problema nenhum. Diz aqui em 2 Pedro 2, e também houve entre o povo falsos profetas, 2 Pedro 2, versículo 1, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quer dizer, eles vão fazer de uma forma sorrateira, encobertamente, e muitos seguirão as suas dissoluções. E eu posso te garantir 100% que uma das ferramentas principais disso é música. Versículo 10, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério. E como tem imoralidade nesse meio também? Registrado. E não cessando de pecar, engodando as almas, enganando, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam, quer dizer, eles iludem com promessas e favores falsos, quer dizer, eles engodam com as concupiscências da carne. Eles estão atraindo cristãos, igrejas, pregando justamente a concupiscência da carne.
E esse é o movimento MCC. Para mim, esses versículos descrevem esse movimento de música cristã contemporânea. É perigosíssimo. São inimigos da nossa igreja. São inimigos da verdade. São inimigos da palavra de Deus. Prometendo-lhes, versículo 19, ainda continua aqui no 18, né? Aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Eles falam coisas, engodam com a concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Então tem pessoas e tem igrejas que até estão fazendo certo. Por isso que eu falei, é perigoso a gente falar, nossa igreja, tem igrejas que eles se orgulham da música, nossa música está correta. E num sentido bom, nós nos orgulhamos da nossa música, no sentido que nós queremos ter música correta, que glorifica a Deus e queremos fazer certo nessa área. Só que, irmãos, não é só música. Não é só música. A gente fala isso vez após vez. Aquela igreja tem boa música. Irmãos, temos que pregar todo o conselho de Deus e ser separados em todas as áreas. Só que essas igrejas estão falando, nós temos música correta, já era. O que está acontecendo nas igrejas hoje? Satanás conseguiu entrar e vai destruir todas essas igrejas, irmãos. E a nossa também, se nós não tomarmos cuidado. Então não é questão de se orgulhar de música boa ou não, é questão de obedecer a palavra de Deus, fazer certo, custe o que custar. O pastor fala, nós vamos pregar a palavra de Deus. Se nós perdemos mais que metade da igreja e ficar sem coral, irmãos, o coral para nós é uma coisa acrescentada ao nosso ministério. O coral não é nosso ministério, e nem grupo dos jovens, nosso ministério é pregar todo o conselho de Deus e seguir a palavra de Deus. Se Deus nos abençoar, podemos ter coral, podemos ter boa música, vamos fazer. Senão a gente vai ficar num círculo e cantando hinos espirituais ao Senhor. Mas o perigo até eu penso na soberba, acho que pessoas, né, até no mundo de música boa, se orgulharam disso, agora eles estão entrando em todas as áreas, estão querendo ser mais conhecidos, estão querendo expandir o ministério deles, e é nisso que Satanás está entrando. Versículo 19, prometendo-lhes liberdade. Está vendo? É isso que eles fazem. Está vendo? A Bíblia fala o contrário do que eles falam. O que nós pregamos aqui, irmãos, é o que a Bíblia diz. Sobre ser separado, de não amar o mundo, de ser diferente do mundo, de ser puro, santo, correto. Eles pregam ao contrário, eles falam, prometendo-lhes liberdade. Isso é nas igrejas, irmãos. Sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servos. Então, como eu disse, essa filosofia mundana se encontra bem no coração desse movimento de música cristã contemporânea. Acredite, se você quiser, a gente pode ficar até o fim do ano provando isso. Se quiserem, querem fazer isso? Não queremos, né? Fazer isso. E é justamente essa filosofia é exposta na palavra de Deus como marca da apostasia. Como marca da apostasia. É o que caracteriza a apostasia. Essa sensualidade, essa libertinagem, esse movimento de pregar liberdade, faça o que você quiser. É a força atrás da apostasia. E o que Satanás usa? É a música. Eu vou terminar com esse ponto. Uma poderosa ferramenta nas mãos de Satanás. Música é uma das mais importantes influências na vida de uma pessoa e numa igreja. Nós falamos isso no curso de música. O tipo de música que entra numa igreja vai determinar a doutrina, vai determinar o caminho, as filosofias daquela igreja. Isso é provado vez após vez, após vez, após vez. E nunca mudou, nunca vai mudar. Porque aquela música traz uma filosofia, aquela música traz um pensamento, nós ensinamos isso no curso de música. Ou a música vai alimentar a carne, ou vai alimentar o espírito. A Bíblia fala em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Deus expressamente diz que devemos cantar hinos espirituais. Espirituais. Cânticos espirituais. Fala assim, as palavras têm que ser boas. Se você lembra bem desse versículo, está falando até um termo musical. Quando fala salmodiando, é você colocando melodia. Inclusive em inglês, a melhor tradução que tem em inglês, de todos os séculos, a Bíblia King James traduz como fazendo melodia em vosso coração. Fazendo melodia, salmodiar, é colocar música. E tem que ser espiritual. O oposto de espiritual é o quê? Carnal. Então tem que ser diferente, irmãos. A nossa música não vai ser tocada em bar, porque é diferente. Aliás, não é tocada em bar, e nunca é tocada em bar. Eles zombariam da nossa... O que nós vamos cantar aqui hoje, eles zombariam se fosse tocado em bar. Pessoas vaiariam. Sem palavras, se fosse só a Dona Libel lá tocar, os instrumentistas, como eles tocam aqui em um bar, pessoas zombariam. Eles, que é isso? Está errado, tem algo errado. Porque não é uma música espiritual. É completamente diferente a música que você vai ver no clube, que você vai ver em um bar. Cânticos espirituais. Ou a música vai alimentar a carne, ou vai alimentar o espírito. Ou uma música, o tipo de música vai promover carnalidade ou vai promover espiritualidade. É essencial que a música seja espiritual. O tipo de música que nós tocamos e ouvimos e praticamos tem que ser compatível com a mensagem que nós cremos e pregamos. Nós falamos isso no curso de música, não vamos repetir. Então a música é a arma mais poderosa no movimento ecumênico. Eu te garanto, irmãos aqui que estiveram em igrejas que foram para o caminho errado, uma das primeiras coisas que mudou foi a música. Sim ou não? É a arma mais poderosa do movimento ecumênico. Quando a gente fala movimento ecumênico, irmãos, é o movimento de colocar todas as igrejas juntas, católica, batistas, presbiterianas, e todos juntos, é um só, nós todos somos cristãos. Não, isso chama-se, a Bíblia diz, o ministério da iniquidade. A Bíblia chama isso do espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo não está só nas igrejas, irmãos, está na política. Nós estamos vendo agora, nos Estados Unidos, uma competição política, se assim pode se chamar, e nós estamos vendo o mundo atacando certos candidatos que não são globalistas. O mundo, a mídia americana, os democratas americanos, Partido Democrata, o próprio Partido Republicano, que a gente achava que era uma coisa, mas não é. O Papa, Europa, todos atacando certos candidatos, porque eles não estão na nova ordem mundial. Você fala, isso é conspiração? Não, isso eu estou vendo com meus olhos aqui, ó. É inacreditável, porque na política esse é o espírito do anticristo. Um governo mundial vai acontecer. E outra coisa que vai acontecer é uma igreja universal, uma igreja mundial. Os verdadeiros crentes vão ser tirados aqui. Essa é a apostasia, eu acredito, falado em 1 Tessalonicenses, mas depois vai ter uma apostasia total, que seria a igreja apóstata total, né? Que vai estar durante... Esse é o espírito do anticristo, esse é o mistério da iniquidade que a Bíblia diz. E esse chama-se, em igrejas, um movimento ecumênico, de juntar todos juntos, todos os tipos de denominações. Irmãos, doutrina divide. Doutrina separa. A única forma que nós poderíamos nos ajuntar com outras igrejas e outras denominações é se nós deixássemos de lado a palavra de Deus. Porque doutrina sempre separa. A Bíblia fala para separar de pessoas que estão ensinando errado. A Bíblia fala de separar de pessoas que estão vivendo errado e não conforme a doutrina que nós aprendemos. A Bíblia não fala isso? Como podemos ter um movimento ecumênico se ainda defendemos a palavra de Deus e a doutrina correta e prática correta? Seria impossível, mas pode ter certeza, as igrejas batistas, a grande maioria já está envolvida nesse movimento.
Mas a maior ferramenta que está entrando nas igrejas para promover esse espírito ecumênico e carnal e muitas outras coisas é esse movimento de MCC, música cristã contemporânea. E hoje o maior perigo para as igrejas batistas fundamentalistas. MCC. Fala, mas igrejas batistas fundamentalistas estão envolvidas no movimento MCC? Eu achei que a gente estava pregando contra. Eu achei que a gente ensinava lá o curso Música na Balança. Eu vou mostrar o que está acontecendo. Me acompanhe. Hoje não, mas nas próximas semanas. 20 anos atrás, a gente vai terminar com essa citação que o pastor Jesus traduziu para nós. 20 anos atrás, um pastor na Tribuna Batista Bíblica, foi em 1981, disse assim: agora há uma nova forma que modernismo e apostasia têm assumido para adentrar sorrateiramente em nossas igrejas e destruir seu testemunho bíblico. Desta vez, não vem em forma de pregação ou ensino, isso é mais fácil de detectar, mas sim na produção carnal do programa musical das plataformas de muitas igrejas. A maior parte da música que se ouve cantar por coros e músicas especiais na plataforma comum da igreja é conhecida como contemporânea ou rock soft, rock suave. A gente vai falar sobre isso. E geralmente é apoiada com um som de música enlatada que pode ser produzida por qualquer banda medíocre de dance ou disco encontrada em qualquer balada por aí. A triste verdade é que a maior parte desse estilo de música nova contemporânea, rock soft, rock suave, e, irmãos, não tem dúvida, o que é? Essa é a sua opinião. Não é minha opinião, eu vou mostrar o que é. É matemática, tá? Pessoas falam, música é muito difícil porque é muito subjetivo. Não, você conhece matemática? É a mesma coisa, eu vou mostrar a fórmula matemática da música que não agrada ao Senhor, vai ser muito fácil ver. Eu posso provar isso pela história também. Então isso daí, a gente fala em inglês um smoke screen. Quando pastores falam isso, mas isso é sua opinião, tem que ter liberdade, porque é uma área que ninguém sabe o que é certo ou errado. Isso a gente fala em inglês que é uma cortina de fumaça. Eles estão falando isso para tentar tirar do foco do que nós devemos estar falando. Isso é errado. Isso vai destruir nossas igrejas. Ele fala que a triste verdade é que a maior parte desse estilo de música nova contemporânea, rock soft, não convencional, foi concebida no inferno, incubada no meio do grupo carismático, que nós não somos, irmãos, é um grupo perigosíssimo, o grupo carismático. É satânico até esse movimento. Estou falando que todo mundo envolvido não é salvo necessariamente, só que hoje em dia eu estou com dúvida de muita gente, em muitas denominações que eu até achava que talvez tenha gente salvo no meio. Hoje em dia eu não sei. Eu converso com pessoas, gente. E gravada em suas editoras. Bons batistas fundamentalistas e outros que rejeitam os ensinos dos carismáticos no que diz respeito a línguas, sinais, milagres e assim por diante, agora estão cantando a música deles em nossas igrejas e preparando o nosso povo para o mundo, a carne e o diabo. Este é o novo cavalo de Troia do movimento modernista, para insensibilizar nossas igrejas à verdade espiritual. Isso foi em 1981 que ele disse isso. 81, imagina hoje. Outro líder batista, esse foi em 94, ele escreveu um artigo, A Tragédia do Comprometimento com o Erro, a origem e o impacto do novo evangelicalismo, imprensa da Universidade de Bob Jones, que está mudando, a gente vai mostrar isso, 1994, ele disse, é provável que nada precipite mais um declive em direção ao novo evangelicalismo do que a introdução da música contemporânea. Pastores de grandes igrejas nos informam que eles não têm como atrair as massas com a música da igreja antiga e ultrapassada. Nós temos que mudar nosso estilo para conseguir atrair a atenção dos que estão sem Deus. Cultos são geralmente criados para minimizar o desconforto do incrédulo, para que ele comece a aceitar o cristianismo como uma influência positiva. Como um aluno meu, que veio com a esposa aqui, alguns cultos e cantata e tudo mais, ele disse que a esposa dele gostava muito da nossa igreja,
gostou muito do amor que tinha aqui no meio, tudo. Ela falou, se ao menos não tivesse que falar sobre sangue, sobre a cruz. Então é isso que a gente vai ter que fazer para atrair o mundo, irmãos. Pessoas devem deixar a igreja se sentindo bem com elas mesmas, eles dizem, ao invés de serem chamadas a um autoexame, sincero arrependimento e fé para com Deus. Uma das principais maneiras de fazer com que a igreja se torne contemporânea é introduzir música contemporânea, certo? Os irmãos concordam? Da qual há uma grande abundância disponível. Isto leva inevitavelmente a um gradual declive em outras áreas também, até que toda a igreja fique infiltrada com ideias e programas estranhos à posição original da igreja. Qual que é a ferramenta para conseguir esse gradual declive em outras áreas? Pode ser na área de vestimenta, pode ser na área de posições firmes de separação, pode ser na área de doutrina, todas essas áreas. Qual que é a ferramenta que entra, que vai mudar tudo? A música. Até de ecumenismo, filosofias de não julgar, tudo isso vai entrar pela música. Então, igrejas que negligenciam esse assunto, fala, isso não é importante, não precisamos ensinar sobre isso. Isso é um assunto não essencial, eles vão dizer. Eles estão muito enganados, eles estão correndo um grande, grande perigo. E vamos continuar lutando, irmãos. Amém? Obrigado por sua fidelidade, obrigado por seu amor por essa obra. E vamos continuar lutando até que Cristo volte, né? Negociar até que eu venha. Ele disse, se ele não voltar daqui a 10 anos, irmãos, já era se nós não segurarmos a linha.